tá? Como vocês viram ali no vídeo, a gente está falando a respeito de uma região chamada Sahel, que é essa daqui, ó, que está nesse mapa aqui da página 31. O Sahel seria essa faixa aqui, esse cinturão que é colocado aqui na parte norte do território africano. E ele vai ser meio que realmente uma faixa de separação entre o que antes a gente chamava aí de realmente África Negra e África Branca, né? O que vocês precisam sempre guardar é que os países que estão aqui na parte norte do continente, eles têm uma influência religiosa maior para a questão aí do islamismo. E aqui, já na parte central e na parte sul, a gente já tem aí uma variação religiosa muito maior. Então, o Sahel é do árabe margem, certo? Sahel significa margem em árabe. Então, é uma faixa realmente de transição entre o sul do deserto do Saara e as savanas, né? Então, o clima aqui é semiárido, muito parecido com o nosso. As chuvas são irregulares e tem tempo também de escassez. E a paisagem que você vai ver aqui é os estepes, né? Com arbustos. É muito parecido com a caatinga. Só a diferença é que nós não vamos ver aqui as carnaúbas, nós não vamos ver os juazeiros e não vamos ver aqui também os xique-xiques, né? Que é o mandacaru, né? Que a gente conhece como cacto. Aqui a gente não vê isso aqui. Aqui você pode perceber que é uma faixa bem extensa, ela vai pegar por 13 países, né? E ela pega Nigéria, Camarões, Sudão, Etiópia, Argélia, e passa por territórios como Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão, Senegal e Eritreia, né? Que fica aqui, ó, o finalzinho dela, tá? Essa parte aqui, ó, pontuda, a gente vai chamar depois, né, de chifre. A gente vai entender já que por que é chamado de chifre, né? Essa região aqui da Somália, da Eritreia, da Etiópia. Mas o mais importante que a gente precisa saber é que essa região aqui, ela é espaço de uma pecuária chamada de nômade, né? Quando nós estudamos o nomadismo nas aulas de história, nós entendemos que trata-se de pessoas que ficam se deslocando de tempos em tempos, né, de território em território, em busca aí talvez de melhores pastos, de melhores condições de plantio e etc. Então aqui nessa região a gente vai ter essa região de pecuária nômade. E os rebanhos, né, que são mais administrados aqui nessa região, são os rebanhos aí de camelos e dromedários, que são animais mais resistentes a essa região aqui do clima desértico, porque eles podem ficar muitas semanas, né, chegando a ficar até meses sem ingerir água, né? O camelo ele pode ficar semanas, até meses mesmo sem tomar água, mas quando ele toma água, ele toma 70 litros de uma vez, pelo menos, né? Então aqui é uma região que tem pouca incidência de chuvas, então a gente tem uma baixa densidade demográfica aqui, porque o clima é bem inóspito, né? A região também é bem inóspita, não tem condição de você morar aí por muito tempo. E aqui a densidade demográfica dessa região aqui é de aproximadamente 10 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então a presença humana aqui é mais notada na paisagem somente próximas a rios, né? Rios ou aqueles oásis, né, que a gente comentou na aula passada. Relacionada aí à questão da agricultura, né? A gente tem aí uma questão muito assim variável, porque nós dependemos aqui da região com clima em temporada mais seca, né? Então a gente vai ter uma produtividade menor. Mas a pecuária ela é mais voltada para esse nível que eu falei para vocês aí dos rebanhos, né, de camelos. A gente percebe que a seca, por ser muito prolongada, né, ela vai também trazer aqui nessa região talvez disputas por cisternas ou até mesmo oásis mesmo. Então essas disputas aqui elas são tribais, são disputas que acontecem por, como a gente pode dizer, povoados, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Pequenos povoados. A gente vai entender depois melhor a questão da regionalização política. Vocês vão entender o perigo que comoveram e que promoveram a África aqui com essas repartições políticas aqui, tá? Aqui também, devido à falta de alimento por conta do clima, né? Por conta da escassez, a gente tem uma fome muito extrema. A gente também vai ter doenças, né? Na grande maioria da cultura africana, a gente tem as doenças assim
que são mais deficitárias de tratamento aqui, porque coincidem com o tratamento por vacina, que é uma coisa que aqui não tem, que é a febre amarela, a malária, a febre tifoide e outras que são venéreas ou por transmissão sexual, devido a uma cultura muito assim, como eu posso dizer, é uma cultura um pouco mais solta, eu não sei como colocar nesse sentido. A questão aqui é que os homens, eles não são fiéis ao casamento e acabam tendo mais de uma mulher, e geralmente aqui na África, em média, são 75% das pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, devido justamente a essa questão cultural do homem ter várias mulheres, né? Então ele infectado vai passando para diversas outras. Lá na África o costume é o seguinte: você passa pelas regiões e você vai ver as casas são feitas de pau a pique, né? É barro, né? As casas são de barro, geralmente um cubículo, realmente um cômodo muito pequeno, onde não se tem nada lá dentro, né? Você pode entrar e se sentar no chão, porque não tem nada para se sentar, né? Eles dormem no chão, literalmente. A roupa que as mulheres utilizam aqui são as capulanas, uma espécie de lençol, né? É típico da África, onde elas se vestem enroladas nele como se fossem vestidos. Algumas fazem turbantes, outras fazem uma espécie de uma mochila onde pode colocar o bebê, né? Um canguru onde pode colocar o bebê. E as casas pelo lado de fora, elas têm um desenho, né? Parecido com aquele símbolo, né? Do autismo, aquele laço em forma de L, né? Eles têm esse desenho nas paredes das casas. Se ali tiver uma pessoa infectada com o vírus da AIDS, aquele desenho vai ser feito em cor vermelha. Se ali não tiver ninguém infectado com o vírus da AIDS, aquele desenho vai ser feito com a cor branca, certo? Vocês já sabiam de alguma dessas curiosidades? Não? Alguém conhece alguma coisa da África? Não. Eu não sabia, tia. Eu não sabia de nada, tia. Pois é. Esse tipo de conhecimento eu tive conversando com os meus pastores que moram lá, né? A região de Moçambique, como vocês sabem, é uma das mais deficitárias, né? Eu tinha visto no ano passado que era a última do ranking de índice de desenvolvimento humano, mas percebi que não, ela deu uma melhorada, mas mesmo assim é uma das mais carentes do mundo, a região onde eles estão, né? Aqui nós temos um texto para compreensão, eu gostaria de ler com vocês. A gente vai já falar sobre o chifre da África, tá? Que é essa região aqui, ó. A Somália, a Etiópia, a Eritreia, essa região aqui, ó. Esse chifrezinho aqui, tá? E Djibouti também, que fica aqui bem no cantinho, Djibouti. A gente vai falar já sobre eles, mas vou ler para vocês esse artigo aqui. Diz assim: conflitos, pobreza, crime organizado. Olha isso, essa é a realidade lá, tá? Conflitos, pobreza, crime organizado e extremismo coexistem nessa faixa de 5.000 quilômetros que atravessa o continente, indo do Oceano Atlântico a oeste, ao Mar Vermelho no leste, e serve como transição entre o deserto do Saara e a savana africana. A gente está falando dessa parte aqui do Sahel, tá? O contexto agora é o Sahel, que a gente está observando. Continuando aqui, ó, na página 32, diz assim, ó: os esforços estão focados em evitar que a zona, principalmente Mali, se torne um reduto extremista, mas o desafio militar devido à grande e complexa geografia é enorme. O coronel Inácio Fuente Cobo, analista do Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos, ligado ao Ministério de Defesa da Espanha, define o cinturão como uma região em crise. E vários fatores contribuem para isso. Em primeiro lugar, explica há uma crise política e trata-se de estados muito fracos que surgiram de processos coloniais, cujas fronteiras não coincidem com a natureza das populações que se estabelecem nesses estados. São estados muito diversos, diz Eduard Soler, analista do Centro de Barcelona para Assuntos Internacionais, nos quais o poder nem sempre foi representativo do conjunto. Há comunidades que se sentem marginalizadas da estrutura de poder. Há, por exemplo, as populações que se deslocam a cavalo por vários desses países, como os tuaregues, que rejeitam a existência de fronteira entre eles. Muitos desses lugares têm conflitos internos, como Mali, e a situação é agravada pelo terrorismo internacional e o crime organizado, já que a região converge rotas de tráfico ilegal de todos os tipos de drogas,
há pessoas armadas, camufladas entre fronteiras porosas e áreas em que a presença do Estado não existe. Além disso, um fator socioeconômico contribui para essa deterioração. Na maioria dos casos, são estados com uma renda per capita muito baixa e um crescimento explosivo da população. É uma espécie de bomba demográfica, resume o coronel. Isso implica um enorme número de jovens sem perspectiva econômica e, portanto, são presas fáceis dos grupos criminosos e extremistas que atuam na área. Lógico, né, gente? Existe uma fome muito grande, muito extrema na região. E aí chegam os extremistas e oferecem dinheiro fácil para os jovens que não têm nenhum tipo de perspectiva de ter um futuro. E aí eles começam a ganhar dinheiro fácil através do tráfico de drogas ou de armas. E isso aqui leva cada vez mais essa situação dessa região ao buraco. E como se isso não bastasse, as mudanças climáticas afetam drasticamente a região, além de áreas que antes eram férteis, como o Lago Chad, e agora estão ficando desertificados. Só um minutinho, deixa eu conectar aqui meu cabo antes que ele desligue. Deixa eu ver se ele vai conectar. Conectou, será? Liga aí. Acho que conectou. Então aqui vocês podem observar também, ó, que essas pessoas que estão ou vivem em vulnerabilidade social, elas vivem em conflitos aqui no Sahel africano. Aqui não existe saneamento básico, oportunidades de emprego, estudo, saúde. A perspectiva no Sahel é muito baixa. E isso leva muitas pessoas a adquirirem doenças, não haver tratamento, passarem fome e virarem marginais devido a situações que são colocadas para eles. Então isso aqui é uma constante em várias regiões da África, não somente na região do Sahel, mas especificamente agora que nós estamos apontando essa região, tá? Caminhando aqui em direção ao chifre da África, nós vamos conhecer aqui essa região, né? Aqui, ó, essa parte pontuda aqui, ó, da África, composta aí por Eritreia, Djibouti, Somália e Etiópia, tá bom? Aqui, essas estrelinhas são as capitais das regiões, tá? Deixa eu ler aqui no meu livro, porque aqui não tá muito nítido. Então, a capital de Eritreia aqui vai ser Asmara. De Djibouti é Djibouti mesmo, como se fosse aqui, né? Por exemplo, a capital de São Paulo é São Paulo mesmo, né? E tal. A capital da Etiópia vai ser Addis Abeba. E de Somália vai ser Mogadíscio. Acho que é isso, né? Gente, o que a gente pode dizer a respeito do chifre da África? Bom, a gente conhece ela assim por conta justamente desse formato pontudo, né? É uma região oriental, né? Na verdade, é a região mais oriental do continente. Aqui na região da Somália, ela é banhada pelo Oceano Índico. E mais aqui ao norte, pelo Golfo de Aden. Aqui, Eritreia, para o lado leste, é banhado pelo Mar Vermelho. Esses 4 países aqui, né, fazem parte aí do chifre da África. A gente chama essa região de chifre da África. Há algumas outras formações que sugerem o Sudão, né, participante aqui, né, e talvez até o Quênia participante dessa região, mas em suma nós identificamos esses 4 países, perdão. Esses países aqui, eles são vamos dizer assim, um semideserto, né? É um semideserto porque eles estão aí numa região que tem acesso ao litoral, mas a região litorânea é menos seca do que a região central. O interior desses países é um pouco mais seco. Alguns estudos vão afirmar que aqui, há cerca mais ou menos de 70 mil anos, os Homo sapiens surgiram aqui dessa região, né? E se espalharam aí para todos os cantos da Terra através aqui da Península Arábica, né? Dizem os estudiosos, né? A questão não é onde que o Homo sapiens ele foi encontrado pela primeira vez, né? Mas a questão que nós temos que observar aqui é realmente a participação no continente africano e a sua participação social. Como a gente pode ver aqui na África toda, a pobreza da população
as guerras, né, as disputas internas, né, a questão aí do tráfico de drogas, da marginalidade e até mesmo a questão aí de refugiados por conta das guerras, né, sem dúvida nenhuma é um problema e nessa região aqui do Chifre da África acontece muito, tá? Isso acontece há muito tempo, né? Inclusive essa região do Chifre da África é uma região que vive sempre sendo aí agraciada com ações humanitárias, né? As pessoas pensam em ativar, né, algum órgão público para ajudar essa situação, porque a crise social aqui é muito grande, né? Geralmente nos noticiários internacionais essa região aqui ela vai ser realmente acomedida aí por várias situações de conflito, de crise. Um dos países que mais vão aparecer nos noticiários, inclusive aqui nessa região, por conta aí de problemas econômicos, a questão da Etiópia, né? A Etiópia ela é o país que tem o maior espaço territorial aqui no Chifre da Ásia. Ela já foi conhecida como Abissínia, né? E é o país mais populoso aqui desta região, né? E o que acontece aqui? Como ela não foi colonizada por europeus, né? Então isso mostra que a dificuldade, a escassez realmente de apoio, de ajuda é muito grande nessa região. Como a gente fala a respeito do Chifre da África, a gente está falando aqui de uma regionalização, né, oferecida por uma questão geográfica, mas nas próximas aulas vocês vão conhecer também as questões econômicas e demográficas dessa região aqui, tá bom? Por enquanto, o que nós vamos fazer aqui é solucionar alguns exercícios para tornar um pouco mais claro aqui o entendimento, tá bom? Então, sendo assim, eu vou pedir para vocês me acompanharem, vamos lá na página 30, certo? Se assim for possível. Hoje é dia 10, deixa eu abrir aqui meu organograma. Peraí, é isso mesmo? É isso mesmo, tudo bem. Por que eu coloquei desde a página 21? A gente não viu isso aqui ainda não? A gente já viu isso aqui, não já? Já vimos. Diga aí pra mim, por favor, Samara. Me faça um favor. Tia, foi por causa que na última aula a gente foi fazer essa tarefa, só que não deu tempo da gente terminar. Aí você disse que a gente terminava na próxima aula. Faz sentido. Então, peraí. Então, temos atividades aqui para fazer na página 21, correto? A gente parou na pergunta B, não foi assim? Foi. Ok, obrigado. Era isso mesmo.